Olá, bem-vindo ao nosso canal de alfabetização em saúde bucal. Hoje nós vamos falar sobre o pré-natal odontológico. Meu nome é Francisco Vanderlei Garcia de Paula e Silva e eu sou professor associado na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Você sabe o que é o pré-natal odontológico? O pré-natal odontológico é um conjunto de medidas preventivas e curativas que são realizados na mulher grávida com a finalidade de prevenir a ocorrência da cárie na primeira infância. Esse conjunto de procedimentos pode ser realizado em qualquer período durante a gestação e traz inúmeros benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê em desenvolvimento. Um aspecto importante que a gente deve considerar nesse período é que essas duas pessoas, tanto a mãe quanto o bebê em desenvolvimento, são pacientes especiais. A mãe é uma paciente especial porque ela apresenta inúmeras condições sistêmicas que modificam o funcionamento dos seus diversos órgãos, e isso modula diferentemente as células, as funções dessas células e a maneira como o organismo responde. Dessa forma, os medicamentos que são administrados também vão ser diferentemente metabolizados por esse organismo. O bebê também em desenvolvimento também é um ser especial. Especial porque inúmeras células estão se proliferando, se diferenciando, e as intervenções realizadas no consultório odontológico não devem interferir com o curso normal desse processo. Portanto, as intervenções a serem realizadas devem trazer benefícios para esse binômio, tanto para a mãe, que deve manter ou resgatar condições de saúde bucal, como para esse bebê, prevenindo aí a ocorrência de problemas bucais futuros que podem ser iniciadas as intervenções preventivas ainda em momento muito precoce, ainda durante a gestação, num modelo que é chamado de odontologia intrauterina. Isso é muito interessante. Começar a pensar em prevenção antes mesmo do bebê nascer. Isso é uma estratégia preventiva e educativa que vem sendo estimulada pela UNICEF, pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema Único de Saúde no Brasil, que visa uma assistência humanizada a essa gestante, com o objetivo de propiciar uma assistência materno-infantil mais adequada. O objetivo é fornecer para essa mãe, para esse bebê em desenvolvimento, condições adequadas para que esse novo ser adquira condições de vida muito mais favoráveis, prevenindo aí a ocorrência inclusive de doenças crônicas na vida adulta, doenças crônicas que envolvem obesidade, que envolvem doenças cardiovasculares, que envolvem diabetes e até mesmo aquelas de ordem psicossocial. Pensando nisso, existe um momento que é muito importante, que é um momento chave na vida de um indivíduo, que são os primeiros 1000 dias de vida. Esse período compreende o momento da gravidez, que são os 270 dias, que vai da concepção até o nascimento do bebê, mais o primeiro ano de vida, do 0 aos 12 meses, e do primeiro ao segundo ano de vida. Portanto, os 1000 dias são fundamentais para que esse bebê, para que esse ser em desenvolvimento adquira condições de desenvolvimento pleno, para que ele chegue na vida adulta e se desenvolva, cresça e explore o mundo na sua máxima potencialidade. Portanto, as intervenções realizadas nesse período e a odontologia como parte da atenção à saúde, essas intervenções são extremamente importantes com a finalidade de permitir que esse indivíduo se desenvolva na sua máxima potencialidade. A atenção odontológica iniciada ainda durante a gestação visa propiciar quadros de
mais saúde para essa gestante, influenciando positivamente na saúde bucal desse bebê. Embora tudo isso seja muito importante, ainda hoje poucas gestantes buscam atendimento odontológico, embora já se saiba que isso deva ser realizado frequentemente. Por que que isso acontece? Um ponto muito importante é que ainda existem muitos mitos relacionados ao atendimento odontológico. Muito medo daquilo que se vai fazer na cavidade bucal levar a um efeito ruim para o curso da gestação para aquele bebê. Então as mães, as gestantes, têm muito medo de que isso aconteça. Existe muito mito com relação ao fato de que durante a gestação é comum que se perca dentes, por exemplo, para que aconteça a ossificação do bebê, o que não é uma verdade. A perda de cálcio, ela não vai acontecer a partir dos dentes. Existem muitos questionamentos com relação à segurança dos procedimentos odontológicos por parte daquela família, por parte daquela gestante. Muitas vezes elas têm receio com relação aos medicamentos que são prescritos, que são utilizados, aos anestésicos que são utilizados, se de fato aquilo é seguro ou não para o bebê. Existe uma situação que também é muito importante, que é o fato da gestante não reconhecer os próprios problemas bucais, uma vez que ela não faz uma consulta rotineira no cirurgião dentista. Então ela não sabe que ela tem um problema bucal. E se ela fizesse uma consulta durante o pré-natal odontológico preventiva, esse problema poderia ser identificado e tratado. E a gente tem que considerar também a questão de recursos financeiros que podem estar limitados nesse momento da vida, uma vez que existem outras demandas para essa mulher e para esse núcleo familiar. Então todas essas razões limitam a ida da gestante ao cirurgião dentista, embora que no Brasil o acesso ao sistema público de saúde é bastante facilitado. Todas as unidades básicas de saúde recebem muito bem a gestante e os cirurgiões dentistas estão capacitados para realizar esse atendimento com segurança. E para realizar esse atendimento odontológico com segurança, é importante que o profissional saiba quais são as alterações sistêmicas que acontecem com a mulher durante esse período. E essas alterações sistêmicas vão envolver diferentes órgãos. Essas alterações sistêmicas vão envolver o sistema cardiovascular, porque as mulheres precisam fornecer nutrientes tanto para elas quanto para o bebê em desenvolvimento. Então existe um maior débito cardíaco para suprir esse oxigênio e os nutrientes para o bebê. Existem alterações pulmonares, em função do crescimento do bebê, principalmente no terceiro trimestre da gestação, a respiração fica mais curta, mais ofegante, a gente vai ter um cuidado maior no posicionamento dessa gestante na cadeira odontológica. Existem alterações renais, que podem modificar um pouquinho a prescrição de medicamentos em função da taxa de excreção desses medicamentos. Existem alterações gastrointestinais, principalmente aí no começo da gestação, levando a quadros mais frequentes de náusea, vômito, que são chamados de emese e hiperemese. Isso tem repercussões na cavidade bucal. E a gente pode pensar também nas repercussões que acontecem na cavidade bucal com uma maior prevalência de doenças orais, por exemplo, da doença periodontal, que a gente vai falar um pouco mais para frente especificamente desse problema. Mas um ponto importante que a gente não pode esquecer de falar aqui são das alterações psicológicas que acontecem nesse período, e elas são extremamente importantes, uma vez que, para que a gente consiga estabelecer um vínculo com essa gestante, a gente precisa se comunicar muito bem com essa gestante, precisa estabelecer uma relação adequada com essa gestante, precisa conhecer os anseios dessa gestante para daí para que a gente consiga se comunicar
e estabelecer um plano de tratamento que seja o mais adequado para aquele caso, mas que também esteja dentro da expectativa daquela paciente e do que ela espera para o seu núcleo familiar. Não basta simplesmente propor restaurações, extrações, tratamentos endodônticos, sem ouvir qual é a expectativa daquela mulher, uma vez que naquele momento o mundo dela gira em torno não só de si próprio, mas de si própria, mas também daquele novo ser em desenvolvimento. Especificamente com relação aos problemas bucais, eles não são causados pela gestação, mas existe uma maior predisposição à ocorrência dessas doenças, tanto da cárie dentária, quanto da gengivite, da doença periodontal, da erosão dentária. Lembrando que eles não são causados pela gestação, né? Então são fatores modificadores que vão aumentar o risco para a ocorrência dessa doença. E quais seriam esses fatores modificadores? Vamos falar especificamente da cárie dentária. Existe na gestação um risco aumentado para o consumo de açúcar, por exemplo. Então as mulheres muitas vezes aumentam essa frequência de consumo de açúcar. Isso é rotineiro durante a gestação, embora hoje já exista uma maior conscientização quanto à importância de uma dieta balanceada. Existe uma higiene bucal muitas vezes deficiente nesse período, em função de quadros aumentados de náusea e vômito, e pode ser difícil realizar a higiene bucal nesse período. E existe também a alimentação fracionada. Muitas vezes a mulher vai se alimentar de 3 em 3 horas e sem realizar a higienização bucal posteriormente, isso aumenta o risco da ocorrência de cárie dentária. Então são todos fatores que podem ser modificados para evitar a ocorrência de lesão de cárie. Como que a gente pode fazer isso no consultório? Orientando a paciente sobre como intervir nesses fatores. Com relação à gengivite, é comum que ocorra uma gengiva mais avermelhada, mais sangrante, principalmente porque o aumento dos níveis hormonais durante a gestação vão fazer com que os tecidos gengivais tenham uma vascularização mais aumentada. Então a resposta inflamatória as respostas inflamatórias vão ser mais intensas ao biofilme dentário. Então vai produzir mais mediador inflamatório, vai acontecer mais sangramento, a gengiva vai ficar mais edemaciada e mais avermelhada. Mantendo a higienização bucal, é possível reverter esse quadro de gengivite. Com relação à doença periodontal, ela também não é causada pela gestação. Entretanto, se essa resposta inflamatória for exacerbada, a perda óssea também ocorrerá. Um ponto importante a ser considerado com relação à doença periodontal é que existe um risco, quando a mulher apresenta doença periodontal, ela também apresenta um risco aumentado da ocorrência de parto prematuro de bebê de baixo peso. E isso é importante porque a presença de uma doença bucal pode aumentar o risco de um desfecho desfavorável da gestação. Isso reforça a importância dos cuidados odontológicos nesse período da vida. E por fim, uma outra alteração bucal que pode acontecer nesse período é a erosão dentária, né? Um outro tipo de desgaste do esmalte dentário, principalmente aí na superfície palatina dos dentes anteriores e superiores, em função dos reflexos aumentados de náusea e vômito, pela presença do ácido clorídrico na cavidade bucal. Nessas situações também de frequência aumentada de náusea e vômito, é importante orientar essas mulheres para realizar a higienização bucal adequada, utilizar dentifrício fluoretado ou outros agentes fluoretados para prevenir os danos ao esmalte dentário. Todos esses fatores mostram que é importante realizar o pré-natal odontológico para evitar a ocorrência dessas doenças. Mas existem muitas dúvidas sobre em que momento isso pode ser feito. Do ponto de vista didático, a gente pode dividir a gestação em 3 trimestres, primeiro, segundo e terceiro trimestre.
tratamento odontológico pode ser realizado em qualquer um deles. Não existe contraindicação absoluta para a realização de tratamento odontológico em nenhum trimestre da gestação. É claro que existem momentos mais oportunos para a realização da intervenção odontológica, mas frente a uma necessidade, a uma urgência odontológica, o atendimento odontológico pode ser realizado em qualquer momento, conhecendo o que pode ser administrado, conhecendo os procedimentos que devem ser realizados. Esse atendimento pode ser realizado. Mas o cirurgião dentista sabe o que fazer e ele tem esse conhecimento para realizar o atendimento odontológico com segurança. As intervenções odontológicas, a maior parte delas pode ser realizada com tranquilidade, conhecendo os medicamentos que vão ser administrados, conhecendo a quantidade de anestésico a ser administrada, os tipos de vasoconstritores utilizados nesses anestésicos, se há necessidade ou não de prescrição de analgésicos e anti-inflamatórios, e se houver, qual grupo de medicamento pode ser administrado. Da mesma forma, com relação aos antibióticos frente a uma infecção dentária. Existe algum cuidado específico para essas intervenções? Sim, existem. As sessões odontológicas elas devem ser curtas, elas devem ser preferencialmente no período da manhã, exceto naquelas situações em que as mulheres têm uma frequência aumentada de náusea e vômito, porque a náusea e vômito acontecem com mais frequência pelo período da manhã, então aí as sessões vão ocorrer no período da tarde. A prescrição de medicamentos ela deve ser realizada com cautela, então tem que se conhecer muito bem todos os medicamentos que vão ser prescritos e qual que é o potencial teratogênico desses medicamentos. É importante avaliar a necessidade do exame radiográfico e o monitoramento dos sinais vitais dessa paciente durante a consulta odontológica. Pressão arterial, glicemia, frequência de batimentos cardíacos e a frequência respiratória. E é muito importante que se faça orientações com relação à higiene bucal, que deve ser reforçada nesse período em função daqueles problemas que a gente já conversou, que vão ocorrer em função de alimentação, que vai ser modificada nesse período, que vai ocorrer em função de aumento de quadro de náusea e vômito, que vão ocorrer em função de presença de placa de biofilme na cavidade bucal. Tudo isso pode ser controlado com uma boa e efetiva escovação dentária, utilizando dentifrício fluoretado, utilizando fio dental, e realizando consultas periódicas durante o pré-natal odontológico. Existe muita dúvida com relação ao uso de medicamentos e a realização do exame radiográfico. Esse é o assunto que as gestantes têm mais receio quando chegam para a consulta odontológica. E é claro que o potencial teratogênico, o potencial de causar algum malefício, né, desses dois tratamentos, né, o uso do medicamento ou o uso do exame complementar, ele vai ser maior quanto mais precoce for a fase de desenvolvimento desse embrião ou desse feto, né? Se for num estágio mais avançado, esse potencial ele é menor. Mas a maior parte dos medicamentos que são utilizados na rotina odontológica tem baixo potencial teratogênico, né? Então esse é um aspecto importante a ser considerado. E lembrando que sempre, antes de prescrever qualquer medicamento, avaliar em qual classe de risco ele se enquadra, antes de prescrever para a mulher gestante. Ou antes de prescrever para qualquer mulher, perguntar se ela está grávida ou não. Da mesma forma com relação ao uso de radiação ionizante, né? Se for necessário realizar um exame radiográfico, saibam que o exame radiográfico realizado no consultório odontológico expõe o paciente a doses mínimas de radiação.
São doses muito menores, né, cerca de 10.000 vezes menores do que aquelas necessárias para ocasionarem alguma malformação congênita. Mas para todos os pacientes a gente vai utilizar aquela regra importante que é: o exame complementar só vai ser utilizado se for indicado após um bom exame clínico e se houver indicação para sua realização, sempre utilizando filmes ultrassensíveis, ultra rápidos e evitando repetições. Um ponto importante também que a gente deve considerar é que os dentes descidos já estão se formando durante a gestação, né? E eles estão também se mineralizando durante esse período. Então, os nutrientes que são ingeridos pela mãe vão ser importantes para que ocorra uma adequada mineralização e formação desses dentes. Na segunda etapa do pré-natal odontológico, a gente vai pensar sobre os cuidados com o neonato e com a saúde bucal do bebê. E aí já é o momento em que a gente vai conversar com a futura mamãe sobre o uso racional de fluoretos para aquela criança. Então são as orientações com relação à higiene da cavidade bucal daquele bebê. A gente vai conversar com aquela mãe sobre a importância da amamentação e de estimular essa prática, evitando o aleitamento artificial. Sobre os hábitos de sucção nutritivos e não nutritivos, a importância da avaliação do freio lingual após o nascimento do bebê e também com relação à erupção dentária e a sintomatologia associada a esse processo, uma vez que muitos pais têm muitas dúvidas com relação a esse processo fisiológico e muitas vezes atribuem febres e outros problemas sistêmicos, inclusive convulsões, a um processo fisiológico e natural que não tem a ver com esse tipo de distúrbio sistêmico. Então, nessa segunda etapa do pré-natal odontológico, é o momento de tomarmos ações educativas com a finalidade de dirimir dúvidas, de conversar com os pais e de orientar para que eles possam, quando o bebê nascer, tomar decisões adequadas para manter uma boa saúde bucal daquela criança. Iniciando ali as práticas de higienização da cavidade bucal para bebê quando ainda não tem dente ou quando irrompe o primeiro dente, para que ele leve o bebê para a consulta odontológica ali ao nascimento do primeiro dente ou antes do primeiro ano de vida, se o dente não irromper antes desse período. E todas essas ações são muito importantes pensando numa prática de odontologia ou de odontopediatria com foco na educação daquela família. Eu convido vocês para conhecerem o nosso canal de alfabetização em saúde bucal no YouTube, onde nós lançamos alguns vídeos semanalmente com estratégias para a orientação de crianças e famílias sobre práticas de higienização e cuidado com a saúde bucal. E esse projeto de alfabetização em saúde bucal é um projeto de interface da educação superior e a educação básica, e ele é fomentado pelo Santander Universidades, pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo e conta com o apoio da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Deixa seu like e se inscreva no canal. Deixa seu like e se inscreva no canal.